Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. E o tema da noite, da mensagem de hoje é uma caminhada de fé. E nós vamos estar falando sobre a vida de Abraão. Abraão, ele é o grande homem, o pai da fé. Foi um homem de muita fé. Então nós vamos estar falando sobre ele. A fé, ela é que nos move nesta vida. E a fé, ela move também o coração de Deus. Então nós, por fé, é que nós precisamos andar nesta terra. Amém? Romanos 4,17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e de idade avançada, Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Você pode sentar, amados. Então, o teólogo dizia o seguinte: que o verdadeiro conhecimento espiritual só pode ser obtido por aqueles que vivem na fé. Pois o espírito da dúvida age como trevas da noite sobre o intelecto. Nós precisamos crer. Toda dúvida, ela nos faz andar em trevas, em escuridão. Por isso, a necessidade da fé em nós. Romanos, livro de Romanos, aqui no capítulo 4, ele exemplifica, mostra a vida de um homem, chamado Abraão, que nós sabemos, ele é conhecido como o pai da fé. Então, o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Romanos, ele procura esclarecer que o homem não pode ser justificado pela lei. Era isso que ele estava querendo dizer. Pela lei, pelaquilo que eu faço, pelas obras da lei, E por que não podia ser? Pois é impossível obedecer à lei totalmente. É impossível nós sermos perfeitos e obedecermos totalmente. Alguém perfeito deveria vir a essa terra e se fazer justiça por nós. Então, Paulo declara que assim como Abraão foi aceito por Deus pela fé, nós também somos aceitos por Deus por nossa fé em Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Paulo fala da justificação. E o que é a justificação? É ser perdoado diante de Deus. É um ato de Deus. Todo o que crê em Jesus e o obedece é justificado. Deus olha para nós como alguém sem pecado, sem culpa. A partir do momento que nós cremos em Jesus, o Senhor olha para nós dessa forma. Amém? O homem nada pode fazer para ser inocentado e considerado sem culpa. Deus nos declara justos. Só Deus pode nos declarar justos. Aí você, igreja, vê quando
existe uma religião que ensina que você precisa fazer algo para ser salvo, isso é mentira, porque a palavra de Deus é bem clara quando diz que nós só somos aceitos por Deus por meio da nossa fé. Qualquer fé, não. Nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos leva a Deus e que nos faz santos diante de um Deus santo, porque nós somos pecadores e o nosso Deus é santo. Então Deus nos declara justos. Quem nos declara justos é o Senhor. Nada que eu fizer aqui nessa terra vai me fazer justo. Nada. Isso também não significa que eu não tenha que fazer boas obras. Porque é impossível que o salvo não faça boas obras. Se você serve o Senhor, se você tem o caráter de Cristo dentro de você, você vai praticar sim boas obras. Você vai cuidar das pessoas. Você vai servir as pessoas. Você vai ser uma pessoa bondosa, generosa, amável. Porque você tem o caráter de Cristo. Né? Você foi salvo e Cristo fez tudo isso. E nos salvou, que foi o principal, né? A justificação é um ato legal. Legalmente, diante de Deus, por meio de Jesus, nós somos considerados inocentes. Inocentes. Né? E essa nossa inocência é baseada na justiça de Cristo. Você pode ler Romanos 3, 21 a 24. Aqui no capítulo 4, 25 também. Fomos justificados, mas temos uma natureza pecadora. Sim ou não? Temos ou não temos uma natureza pecadora? Sim ou não? Sim. Sim, nós temos. Assim, toda vez que pecarmos, devemos nos arrepender. Fomos justificados quando nós cremos em Jesus. Ele nos purificou de todo o pecado. Mas nós vamos pecar, porque nós temos uma natureza pecadora. E toda vez que eu peco, o que é que eu devo fazer? Me arrepender. E a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Quem é fiel? Jesus. É fiel para perdoar todos os nossos pecados. E no capítulo 2, ele fala que nós temos um advogado. 1 João 2, 1 e 2 fala de um advogado fiel. Que nós podemos ir até Ele. Ele pode nos justificar diante de Deus. Amém? Então, pecar não significa permanecer no erro, desistir de servir a Deus. O pecado é uma consequência da nossa natureza humana. Todos nós pecamos. Por isso a palavra de Deus também fala em Romanos que eu não posso julgar o meu irmão que peca, porque todos nós pecamos. Só não podemos permanecer no pecado. E isso é vida de derrota. E nem desistir, eu tenho que perseverar, continuar. A palavra de Deus diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, atribuído. Isso é um termo da contabilidade, termo bancário. Foi atribuído na conta de Abraão, na sua conta, irmão, na sua conta bancária do céu. Você está livre. Você foi justificado. Isso caiu na tua conta. Aquele que já entregou a vida para o Senhor. Você já foi justificado. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Oh, glória, aleluia. Abraão passou a caminhar com Deus em fé e obediência. Mas ele foi perfeito? É o que nós veremos agora. Como foi essa caminhada de fé com Abraão? De Abraão com Deus. E como está sendo a sua caminhada, a minha caminhada com Deus. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico, chamado de Deus e a promessa. Versículos 17 e 19, ele diz:
Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amados, só para a gente lembrar o chamado de Abraão. Talvez tenha alguém aqui que não se lembre ou que não conheça, né? Abraão, em Gênesis 12, 1 e 2, Deus chegou com Abraão. Está aqui? Né? Se puder colocar, só para a gente ler rapidinho. Se puder, está ótimo. Amém? Só para a gente ler. Gênesis 12, 1 e 2, diz assim. Vamos ler, igreja. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Então esse aqui foi o chamado de Deus para Abrão. Na época o nome dele era Abrão. Depois foi transformado em Abraão, porque ele se tornou, sim, o pai de uma grande nação, nação israelita. Amém? Então, Abraão obedeceu o chamado de Deus e saiu do meio de sua família, crendo na promessa. Em Gênesis 15, depois que Abraão saiu, Deus se manifestou mais uma vez a Abraão. E ele disse, olha, Abraão, a tua descendência ela vai ser maior do que as estrelas do céu e a areia do mar. Está lá em Gênesis 15, de 1 a 6. Né? E Abraão disse, mas como, Senhor? Eu não tenho filhos. Mas Deus tinha uma promessa para ele. Então, vimos o chamado e a promessa. Amados, quando cremos em Cristo, como Abraão creu em Deus, quando Deus disse assim, sai, Abraão saiu e foi embora para uma terra que Deus preparou para ele. Né? Abraão saiu, levou Sara, sua esposa, e levou Ló, que não era para levar, né? Concordam comigo? Porque Deus falou, olha, pega você e tua esposa, né? E vai, e ele sai da tua família. Ló era o quê de Abraão? Era um sobrinho. Então, Ló era para ter ficado. Não era para ter ido, né? Mas ele foi. É interessante como a Bíblia, ela não omite esse detalhe, sabe? Sabe por quê? Para que a gente possa atentar para a obediência total a Deus. Quando nós não obedecemos totalmente a Deus, algo ruim acontece. É por isso. A palavra de Deus, se eu não estou enganada, em 1 Coríntios, eu não me lembro o capítulo, fala assim, tudo que está escrito nas Escrituras está escrito para o nosso ensino. Tudo que está nas Escrituras é para o nosso ensino. Então, não foi por acaso que colocou Ló aí, tá? Ló está aí. Tem outras coisas que a gente vai ler na Bíblia que a gente vai ver que está lá, porque Deus quer nos ensinar. Então, muitas vezes vamos precisar sair do meio em que estamos acostumados a viver para ouvirmos a Deus e permanecermos na fé. Para que Abraão pudesse continuar na fé, ele precisava sair do meio da sua família. Deus mandou isso. Abraão saiu. Nós somos novas criaturas em Cristo. Logo, existe um novo modo de viver. Como é que eu posso continuar, depois que eu entrego a minha vida para Jesus, que Jesus me tocou naquele dia especial? Lembra aí, amado, quando Jesus te tocou e você veio aqui na frente, ou você foi até em outra igreja e você aceitou Jesus? Lembra quando foi isso que o Espírito Santo te tocou? Ele te chamou. Então eu não posso continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com as mesmas pessoas. Porque agora você não é o mesmo. Amém? Você foi vivificado com Cristo. Você estava morto e Jesus te ressuscitou. Ele te deu nova vida. Ele colocou em ti fé, esperança.
A certeza de um Deus que está contigo sempre, te ajudando, te fortalecendo, te abençoando, cuidando de você. Então você é novo, você é nova criatura em Deus. Abraão obedeceu em parte, não foi? Foi, pois levou o sobrinho Ló com ele. Passou por algumas lutas que poderiam ter sido evitadas. Poderiam. Mas a graça e a misericórdia do Senhor garantiu vitórias na caminhada de Abraão. Amém? Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, maior que a areia do mar e as estrelas do céu. Mas eu pergunto uma coisa para você, igreja. Abraão tinha filhos quando Deus fez essa promessa? Não. Sabe por quê? Porque Deus traz a existência onde não existe nada. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: porque Deus chama as coisas que não existem como se já fossem. Amém? Deus te chamou para uma vida diferente, para uma caminhada de fé. É impossível voltar para o que nós estávamos antes, para a vida que nós levávamos antes. Precisamos agora olhar para frente e caminhar com Deus. Amém? Deus usou a fé obediente de Abraão para que os propósitos do Senhor acontecessem e da descendência de Abraão nascesse o Salvador, Jesus. Mas para que tudo isso acontecesse, ele precisava encontrar fé em alguém. E ele encontrou em Abraão. E ele encontrou em você. E ele encontrou em mim fé. Para que nós pudéssemos pregar a palavra às outras pessoas que não têm esperança, que vivem em um mundo sem sentido, que acham, que nem acreditam na sua existência. Deus tudo pode. Nós cremos nesta verdade? Que Deus tudo pode? Você crê? Você crê que Deus tudo pode? Então tudo Ele pode. Porque tudo Ele pode. Nada é impossível para Deus. A Bíblia fala de uma história que vocês conhecem, onde um menino, o pai chegou com os discípulos de Jesus. Jesus estava em outro lado. E eles chegaram e disseram: por favor, expulsem, o meu filho está sofrendo, expulse o demônio do meu filho. E eles não conseguiram. Não conseguiram expulsar o demônio. Quando o pai viu Jesus, ele correu até Jesus. E ele disse o seguinte, o pai falou para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que o pai disse. Se tu podes, isso está em Marcos 9, 14 a 29. Se você quiser depois ler, você pode ler. Uma história fantástica. Fantástica essa história. Maravilhosa. Amados, e o que foi que Jesus disse? Como se ele olhasse para o homem e dissesse assim: se eu posso. Jesus é como se ele tivesse feito isso. E ele disse: tu podes crer? Ele confrontou o homem. Tu podes crer? Porque eu posso. Eu posso. Eu sou Jesus. Eu sou Deus. Eu tudo posso. Amém? Então Deus pode todas as coisas. E por que algumas vezes Ele não faz? Porque Ele não quer. Porque Ele é Deus. E Ele é soberano. Algumas vezes é falta de fé. E outras é porque Deus não quer fazer.
Mas nós precisamos crer que Ele faz. Amém? Nós precisamos crer. Então Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então se você crê, tudo é possível. Amém? Exercite a sua fé, amados. Não fique com medo. Exercite a sua fé. Treine a sua fé. E você vai ver que você vai ser um homem ou uma mulher de muita fé. Que crê verdadeiramente no Senhor. Amados, a nossa falta de fé em Deus traz medo, traz fracasso, traz tristeza, paralisia, desânimo, escolhas erradas, murmuração, acomodação, e aí vai. Quantas vezes nós ficamos com medo de um diagnóstico, de uma situação difícil que nós estamos vivendo em casa, de um filho que se afastou. E cadê a nossa fé? Por algo que não deu certo, que você planejou tanto, porque você queria tanto aquilo, mas não deu certo. Precisamos crer. Quantos estão abatidos, depressivos, porque a fé esmureceu e ele ficou parado, sem ânimo, sem forças. Quantas pessoas querem fazer um concurso para melhorar e dizem assim, não vou fazer porque tem muita gente. Tem muita gente, não vai dar. Eu não tenho essa capacidade. Você tem sim. Você tem. Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então você tem. Porque tudo pode aquele que crê. Amém? Se o plano de Deus é para você entrar naquela empresa, naquela faculdade, Deus vai fazer. Amados, eu passei na Universidade Federal do Pará, em 20º lugar. Você não sabe quantas dificuldades eu tive para estudar na minha vida. E eu atribuo a Deus. Mas também eu estudei. Eu me esforcei. Eu fiz supletivo. Tem matérias que eu nem vi no supletivo, que muitos de vocês sabem muito mais do que eu. E eu passei. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Foi o exercício da minha fé. Eu poderia ter dito, não, eu não vou fazer vestibular porque eu não vou passar. Eu não estudei direito, eu não sei, aquele sabe mais do que eu. Eu não vou fazer. Eu exercitei a minha fé e consegui. Você consegue, porque Deus está com você. Amados, a fé é a certeza de coisas que não vemos. A fé é a diferença de confiança. Confiança, você confia naquilo que você já tem. Você confia que no final do mês você vai receber o seu salário. Não é? Você confia. Você trabalha. Vai que acontece alguma coisa, né? Mas você confia que você vai receber o seu salário. Amém. Fé não. Fé você não está vendo nada. E mesmo assim você crê. Você crê. Isso é fé. Deus age por meio de nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Por quê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque aquele que não tem fé não se aproxima de Deus, que é a fonte de todo o bem. Quem não tem fé em Deus não se aproxima de Deus. Por isso não pode agradar a Deus. E como Deus pode abençoar alguém que não tem fé nele? Se Ele é o galardoador, o abençoador dos que o buscam. Agradar a Deus é buscar a Ele. É orar, é se arrepender quando a gente cai. Não é ser perfeito. Eu não vou ser perfeito. Só sendo perfeito eu agrado a Deus, então nunca eu vou agradar a Deus. Porque nós não somos perfeitos.
Só Jesus é perfeito. Por isso ele morreu por você e por mim. Porque ele é perfeito. Amém? Nossa fé em Cristo nos leva a obedecê-lo, querer agradá-lo. Quando você tem fé em Deus, você quer fazer a vontade de Deus. Você quer agradar a Ele. Logo conseguimos viver segundo a sua vontade e somos abençoados, pois Ele é o galardoador dos que o buscam. Se você e eu estamos buscando a Deus com oração, meditação na palavra, comunhão com a igreja, nos grupos familiares, no discipulado, na EBD, nos cultos, se você está buscando a Deus, em tudo isso que eu falei aqui, você está desejando ter a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você agrada a Deus. Eu não posso agradar a Deus se eu não busco as coisas de Deus. Se eu não tenho buscado as coisas de Deus, a minha fé está esmorecendo. E eu preciso acordar para isso. Eu preciso despertar. Amém, igreja? Precisamos despertar. Eu faço uma pergunta a você. Onde você estava e quem você era quando Deus te chamou? Volta aí. Retrospectiva. Retrospectiva 1988. Foi quando eu aceitei Jesus. Em 1988. E você? 1990? 1980? Não vou falar mais, que aí vou dizer que é muito velhinho já, né? Lembra onde você estava quando Deus te chamou. Quem você era quando Deus te chamou. Quem era Abraão quando Deus o chamou? E quem se tornou Abraão depois que ele começou a servir a Deus? Abraão viveu pela fé em Deus. Foi perfeito? Não. É o que nós vamos ver no tópico 2. Abraão não foi perfeito. A fé do homem pode vacilar, tópico 2, mas não permanecer vacilante. Amém? Aqui o tópico 2. A fé do homem pode vacilar, mas não permanecer vacilante. Olha o que diz os versículos, só para a gente lembrar. 19, e diz assim: e sem enfraquecer na fé, falando de Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e avançada a idade de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Amados, em Gênesis 16, nós vamos ver uma história. Você sabe, como eu contei, Abraão recebeu a promessa de que ele teria filhos. E por meio da esposa, que era Sara. Em Gênesis 16, Sara tem uma ideia. Qual é a ideia de Sara? Ela sabia da promessa, ela não engravidava, já estavam velhinhos. E agora? Não nasceu o filho da promessa. Então ela pensou, Abraão, vou te dar a minha escrava Agar. Como ela é minha, eu vou ter filho por meio dela. Você aceita, Abraão? Abraão aceitou. E nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque. E Isaque, pai Abraão e mãe Sara. Mas às vezes a gente tem promessas em nossas vidas. E a gente quer dar um jeitinho para que essa promessa aconteça do nosso jeito. Se até hoje existem guerras dos árabes, de todo aquele povo, com o povo de Deus,
foi porque Ismael nasceu. Né? Deus abençoou Ismael, ele se tornou um homem grande. Né? A palavra de Deus fala em Gênesis que ele abençoou Ismael, porque ele era filho de Abraão, o homem em que Deus tinha uma aliança. Amém? Em Gênesis 17, quando Deus fala para Abraão que ele geraria um filho com Sara, ele olhou para o corpo dele, em Gênesis 17 diz que ele sorriu. E também Sara, no capítulo 18, versículo 12 de Gênesis, diz que Sara riu. Ela negou, né? Mas ela riu. Porque eles olharam para a aparência. Eles olharam para o corpo amortecido, como diz aqui em Romanos. Então, nesse momento, Abraão, ele ficou balançado na sua fé. Mas logo depois, ele creu no que Deus prometeu a ele. Amados, Sara viu a promessa demorando e teve uma ideia e consultou Abraão e ele aceitou. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando alguém lhe sugerir algo para que você faça, sendo que você já sabe o que você tem que fazer, primeiro que nós temos que fazer é orar. Não vá na corda da ideia do outro. E nem no seu coração. Porque o coração é enganoso. Eu falo agora com os jovens. Se Deus tem promessa na tua vida, e se a palavra de Deus diz que é para você casar com um cristão, faça isso. Porque você vai evitar que muitos problemas aconteçam com você. Porque isso é bíblico. Amém? Então, antes de nós decidirmos qualquer coisa, porque alguém chegou comigo e ó, pam, lembra de Satanás com Eva? Não, come, que vai morrer nada. Que morre nada, menina. Tu vai ficar inteligente, olha, tu vai ficar igual Deus, inteligente. Vai abrir a tua visão. Mentira. Então, amados, ore a Deus antes de tomar decisões. Busque o Senhor. Não siga o seu coração. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que o nosso coração é enganoso. Então, nós não devemos seguir o coração. Pare, ore, consulte a palavra de Deus. O salmista diz o seguinte: muita paz tem os que amam a tua lei. Aqueles que consultam a palavra e obedecem a palavra têm paz. E ele diz: muito tem paz os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. É o salmo que fala da palavra de Deus, da riqueza da palavra de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus não tropeça e tem paz. Não siga o seu coração. Siga a palavra. Não siga as suas emoções. Siga a palavra. Ah, mas eu estou sentindo, né? Estou sentindo que eu tenho que fazer tal coisa.
E o que a palavra diz desse teu sentimento? O que a palavra diz dessa decisão que você quer tomar? O que Deus tem te falado sobre isso? Devemos pensar. Quantas vezes nos precipitamos e sofremos consequências sérias? Se somos guiados por emoções, estamos indo por um caminho de derrota. Instabilidade, doenças, ausência de paz interior e felicidade. Quantos estão infelizes? Porque escolheram errado. Escolheram não crer. Escolheram fazer a sua vontade. E estão infelizes. Ah, mas Deus é culpado. Deus é culpado? Deus é perfeito. Eu escolhi fazer do meu jeito. A palavra de Deus diz em Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem clamado? Tem clamado, amado? Tem pedido? Tem suplicado? Por algo que você quer tanto? Peça a Deus. Peça a Deus. Ele vai te dar. É entre você e Ele. Mas hoje tem um negócio de ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? E a pessoa não tem vida com Deus. Ore. Claro que eu tenho prazer de orar por você. Eu não estou dizendo que eu não oro por você. Mas você tem orado por você? Você tem orado pelos outros? Você tem dobrado seu joelho, dedicado uma vida de oração por outras pessoas? Pastor, ore por mim. Pastor, só falta dizer, pastor, leia a Bíblia por mim. Hoje em dia ninguém quer ler a Bíblia mais. Todo mundo só vê pregação na internet. Não digo todo mundo. Tem algumas coisas boas. Mas, e o seu tempo, e o meu tempo com Deus? Eu tenho meditado? Ou eu só estou buscando os devocionais da vida, que são muitos, né? Por aí. E a palavra de Deus, ela precisa fazer parte da minha vida diariamente. Isso vai edificar a minha vida. Quem perde quando não lê a Bíblia sou eu. Sou eu que perco. Então, para que você ganhe, para que eu ganhe, vamos meditar na palavra, vamos ler a palavra de Deus. Amém? Então, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Que maravilhoso, amados. É como se Deus estivesse lá, né? E Ele fez assim, olha. Ei, estou aqui, te ouvindo. É isso que a Bíblia está falando. Amados, isso é maravilhoso. Deus, Ele se inclina para nós. O que é isso, gente? Deus é Deus. Mas Ele é teu Pai. Amém? Ele é teu Pai. E você, como filho e filha, precisa buscar Ele. Todos os dias. Sem exceção. Todos os dias. Busque a Deus. Clame a Ele. E Ele vai se inclinar para você. Amém? Nos versículos 19 e 20, diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, falando de Abraão, né? Amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém?
Talvez a gente possa pensar assim, mas Abraão não duvidou? Como é que Paulo diz que ele não, que ele foi um homem de fé? Amados, Abraão teve um momento de fraqueza, assim como eu tenho e você também. Mas Abraão não permaneceu na incredulidade. Ele creu de todo o coração que Deus lhe daria um filho, mesmo ele sendo da idade de 100 anos e Sara com 90 anos. Sabe por quê? Algumas vezes nós duvidamos, porque nós olhamos para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias e não usamos a nossa fé, nós enfraquecemos. Mas quando eu volto a olhar para Deus, eu sou fortalecida mais uma vez. Então é isso que eu tenho que fazer. Quando o enfraquecimento quiser, melhor dizendo, te dominar, olhe para Deus, dobre o teu joelho, vai orar. E Deus vai te fortalecer, vai me fortalecer. Então Abraão, ele teve um momento, foi um comportamento momentâneo que ele teve, ali quando ele riu, e Sara também riu, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É que diz o versículo 20 de Romanos. Abraão se fortaleceu na fé. Amém? Abraão não se deixou levar pelo espírito de incredulidade. Às vezes nós deixamos que a incredulidade, ela domine a nossa alma. E é por isso que vem a ansiedade. Você sabia? É. Por isso que nós ficamos ansiosos. A gente começa a pensar muito naquilo e pensa, e pensa, e pensa, e pensa, e pensa. Né? Parece que vai sair fumaça da nossa cabeça. O que é que você tem que fazer nessa hora? Vai orar. Vai ler a Bíblia. Deus vai tirar toda a ansiedade do teu coração. Porque a palavra de Deus diz em Filipenses que nós devemos apresentar a Ele todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas angústias, diz Filipenses, diante do Senhor. E se você crê, Deus vai te fortalecer. Deus vai tirar a ansiedade do teu coração. Amados, buscar a Deus é ter saúde na alma. E muitas doenças, elas vêm da nossa alma. E parece que a gente se acomoda. E a gente toma um remedinho aqui, um remedinho acolá, não resolve nada. Melhora, mas não resolve. Porque o que resolve é buscar o Senhor. O remédio te traz alívio. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor disse certa vez para o povo dele, lá em Êxodo, eu sou o Senhor que te sara. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio levar as nossas enfermidades. Por que ele faz diferença de doenças e enfermidades? Doenças físicas, enfermidades da alma. Todos nós sofremos com enfermidades da alma. Todos nós, se não cuidarmos, vamos entrar em ansiedade. Vamos nos preocupar demasiadamente com alguma coisa. Então nós precisamos, amados, buscar a Deus. Amém? Buscar o Senhor com todo o nosso coração. E o Senhor vai nos fortalecer. Temos momentos de falta de fé? Sim. Mas não devemos deixar que a incredulidade que norteia este mundo nos domine, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4 diz. O mundo lá fora está cheio de incredulidade, está cheio de falta de fé. Mas a palavra de Deus em 1 João 5,4 diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero que você diga isso agora, você declare: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, por meio da sua fé. Amém, igreja? Tome, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo, amados. Muitas vezes eu venci as minhas dificuldades recitando esse versículo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence a incredulidade, vence a ansiedade, vence a tristeza, vence o desânimo. Se você nasceu de novo, se você é um filho, uma filha de Deus, você pode vencer o mundo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém. Aleluia. E o nosso último tópico. Abraão recebeu a promessa e foi totalmente obediente a Deus. Enfim chegou a promessa cumprida de Abraão. Nasceu Isaque. Oh, bênção. Que maravilha, né? Ai, Senhor, quando a gente recebe a nossa promessa. Foi assim que eu me senti quando eu me casei, né? Queria casar, já estava orando há algum tempo, né? Eu sei que alguns estão assim também, tá bom? Espera que Deus vai te dar o melhor. E eu aprendi que a espera acontece porque Deus quer nos dar algo muito especial. Muito especial. E Deus me deu o pastor Arão. Lindo, meu marido. Lindo. Deus me deu mais do que eu esperava. Porque diz a palavra, que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então você, jovem, está esperando? Está demorando? Você já queria casar amanhã? Ou espera que Deus vai te dar o melhor? Já tenho 25 anos de casado, 27 anos eu conheço o pastor Arão. E é uma bênção. Casamento perfeito? Claro que não. Eu não sou nem ele. Mas Jesus nos uniu para que nós andássemos juntos, para que nós fizéssemos a obra juntos, para que nós adorássemos a Deus juntos. Amém? Então, finalmente chegou a promessa de Abraão. E Abraão, depois de 15 anos, mais ou menos, que o Senhor havia prometido a Abraão que ele seria pai de Isaque, de muitas nações, finalmente Isaque nasceu. Mas, olha a prova de fé. Quando Isaque estava maior, o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse seu filho a ele. Lembra disso? Gênesis 22. Isaque já estava assim um adolescente. O Senhor chegou com Abraão, né? Isaque já estava adolescente. O Senhor chegou com Abraão e disse assim: olha, teu filho, eu quero que você sacrifique para mim. Você já imaginou o que é isso? Mas, Senhor, ele não era o filho da promessa. Eu não ia ser pai de uma grande nação por meio dele. Eu não estou dizendo que Abraão falou isso, eu é que estou falando. E o que foi que Abraão fez? Ele negou o filho? Não.
ele levou o filho para ser sacrificado. Figura do que ia acontecer com Cristo. Porque o Antigo Testamento é figura das coisas que iam acontecer em Cristo Jesus. Então, Abraão levou o filho. E Isaque foi sacrificado? Não. Deus só queria ver até onde Abraão amava a Deus. Quanto nós amamos a Deus. Quanto nós amamos a Deus. Então vejam, amados, Abraão obedeceu, mas Deus poupou a vida de Isaque. Deus desejava ver a fé de Abraão em obras. Sim, nós somos justificados pela fé. Mas a nossa fé em Deus produz obras. Senão é morta. Amém? Então é impossível alguém ter fé em Deus e não fazer obras que agradem a Deus. Amém? E é isso que o Espírito Santo falou comigo. Você já foi experimentado na fé? Eu já. Quando a Hannah tinha 3 anos de idade, o Senhor permitiu que o Arão tivesse uma leucemia. E eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor, Tu me deste uma filha que eu não tinha. Para quem não sabe, eu era estéril, não podia ter filho. O Senhor me deu a Hannah, tem 16 anos, princesa do Senhor. E quando a Hannah estava com 3 anos, o pastor Arão adquiriu uma leucemia. E eu pedi a Deus, Senhor, minha filha só tem 3 anos. Ela não vai, o pai não vai ver ela crescer. Deus poderia ter levado o pastor Arão, se ele quisesse. Mas ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Amados, eu exercitei a minha fé. Eu poderia ter me conformado. Senhor, o pastor Arão vai morrer, é isso mesmo. Né? Nada tu podes fazer, porque ele está com leucemia. O médico já falou isso e aquilo. Mas não, o pastor Arão orou, apelou, foi no tribunal de Deus, pela misericórdia do Senhor, porque Ele é misericordioso. E o Senhor deu anos de vida para o pastor Arão. Hoje a Hannah vai fazer 17 anos. Ela tinha 3 quando isso aconteceu. Então, amados, Deus prova a nossa fé. Então, se você está sendo provado na sua fé, lembre que Deus quer aprovar você. E Ele vai te aprovar. Em nome de Jesus, Ele vai te aprovar. Hebreus 11, nós vamos ler aqui no Data Show, Hebreus 11, 17 e 18, nos diz o seguinte, Hebreus 11, vamos ler, igreja, para todo mundo acordar, vamos lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E o 18? A quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Então, Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho. Mas a palavra de Deus diz que Abraão cria nas promessas de Deus e que o Senhor poderia ressuscitar Isaque. Em Hebreus fala, na palavra de Deus, Abraão acreditava, cria verdadeiramente que naquele momento em que ele levou o seu filho, Deus poderia ressuscitar Isaque. Então é essa fé que nós temos que exercitar na nossa vida. Né?
eu não consigo encontrar uma solução para esse problema, mas em Deus há solução. Amém? Em Deus há solução. Abraão tinha experiência de fé com Deus. Você tem experiências de fé com Deus? Se você tem, glória a Deus. Isso é tão bom. Deus ter experimentado a sua fé. Naquele momento foi tão difícil, não é? Mas hoje você pode dizer: ai, Deus é tremendo, Deus é poderoso, porque tal dia Ele fez isso, isso e isso comigo. Né? Isso é você ter experiências com Deus. Irmãos, crescemos na fé quando a exercitamos. Ela se desenvolve mediante o uso. Eu não posso ficar na fé para a salvação, que é a primeira fé que nós recebemos, é a fé para a salvação. Nós cremos e somos salvos, mas aí a nossa fé vai crescendo. Né? Eu vou exercitando, vão acontecendo situações na minha vida e eu vou crescendo. A fé não pode ser ensinada ou forçada. Eu não posso ensinar você a ter fé. A minha fé é pessoal. Eu não posso forçar você a crer, se você não crê. Amém? Você que tem que crer. Quero que você reflita em algo sobre a questão da fé. Vou falar com o pai agora, com mãe, né, talvez com esposa, com esposo, e diz o seguinte: algumas vezes atrapalhamos o crescimento de nossos filhos. Por quê? Atrapalhamos o crescimento de nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos parentes, dos discípulos, quando achamos que precisamos protegê-los de tudo. Que eles não podem passar por certas tribulações, por dificuldades, por medos. E eu acabo atrapalhando o crescimento do meu discípulo, eu acabo atrapalhando o meu filho, a minha esposa, o meu marido, quando eu faço tudo por eles. E eu não deixo eles caminharem com as próprias pernas. Quando o seu discípulo chega com você e conta um problema grave que ele está vivendo, o que é que você tem que fazer? Primeiro você tem que orar por ele. Mas se é necessário que ele passe por isso, para que ele possa crescer, ele vai precisar passar. E você não vai olhar para ele com um olhar de coitadinho. Amém? Se o seu filho precisar passar por alguns momentos difíceis, que ele vai passar, não tente fazer de tudo para que ele não morra por causa disso, porque ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Ultimamente, amados, tem se criado uma geração fraca. Uma geração que quer tudo logo, que querem ver as coisas acontecendo logo. Como alguém pode exercitar a fé se tudo é muito rápido na vida dela? Tudo está aqui. Ah, tal coisa, está aqui, está aqui, está aqui. Toma, 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 toma. Não é assim. A vida não é assim. Todos nós vamos passar por dificuldades, por angústias, por sofrimentos. Você tem que orar pelo seu filho? Sim. Todos os dias você tem que orar pelo seu filho. Você tem que abençoar a vida dele. Todos os dias você tem que abençoar a vida dele. Mas você não pode super protegê-lo. Não pode. Porque nem Deus faz isso. Você já reparou? Que Deus não faz isso com a gente? Deus não mima a gente. Não mima.
Sabe por quê? Porque o mimar é errado. Cria filhos tolos, fracos, sem fé. Por isso que nós não temos que fazer tudo por ninguém. Não carregue nas suas costas, no seu lombo, os problemas de todo mundo. Não carregue. Porque muitas vezes aquela pessoa está passando por um problema porque ela procurou ou porque Deus está provando a sua fé. Eu quero que nós vamos ler Tiago, para confirmar o que eu estou falando. Tiago 1:3. Olha o que Tiago diz quando a gente passa por prova. Tiago 1:3. Olha o que ele fala. Sabendo que a provação da vossa fé... Vamos ler, igreja. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Muito bem. Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Está vendo? Você está vendo que a palavra de Deus está falando sobre passar por provações? Amados, a provação, ela nos faz ser perseverantes. Então, às vezes, o pai, a mãe quer assumir tudo dentro de casa. Não deixa o filho fazer nada. Não pode ser assim. Não pode. Você tem que ensinar os seus filhos, para que quando ele já for aquela flecha preparada que você vai atirar, como diz o Salmo, né? Você vai atirar a flecha, porque ela vai sair da sua casa. Seu filho não vai ficar eternamente com você, e nem deve. Um parêntese aí, né? Nem deve. Ele tem, sim, que procurar a vida dele. Quem quer casar, procure, deixa pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, ao seu marido. Amém? Então, amados, a provação, ela nos faz perfeitos, nos faz sábios, nos faz perseverantes. Então, eu preciso permitir, sim, que as provações venham e que eu passe por elas com fé no Senhor. Amém? Então, Abraão passou por tempos difíceis, tempos de espera. Considerou que seu corpo e de Sara estavam mortos para gerar filhos, mas logo creu no Deus Todo-Poderoso e recebeu a sua promessa de forma sobrenatural. Sobrenatural. Você já imaginou um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos? E olha, mais ainda eu digo para vocês, no capítulo 25 de Gênesis, Abraão, depois que Sara morreu, ele casou com uma outra mulher e ele teve mais 6 filhos. Abraão morreu com 140 e poucos anos, se eu não estou enganada aqui. Leia Gênesis, você vai ver. Livro fantástico para você conhecer o início da criação. Gênesis é maravilhoso. Então, Abraão, ele recebeu de Deus a juventude completa. Sara não podia ter filhos. Era impossível ter filhos. E Deus deu a ela. Sara morreu, Abraão casou e gerou outros filhos, porque Deus estava com Abraão. E Abraão permaneceu firme na sua caminhada de fé. Como eu estou caminhando com Deus? Como você está caminhando com Deus? Aí eu te faço mais uma pergunta, aquela que eu já fiz. Quem era você quando Deus te chamou? Quem era você? Eu me lembro bem de quem eu era. Você lembra?
A Bíblia fala de Abraão como um homem de muita fé e praticou obras de fé. Concluindo, você pode ficar em pé. Nós vamos ler aqui os versículos finais do capítulo 4 de Romanos, tá? Que diz o seguinte, versículo 23, 24 e 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Não somente por causa de Abraão, né, foi imputado a justificação pela fé na vida de Abraão, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Amados, foi imputado na nossa conta, atribuído a nós, a justificação por meio de Cristo. Uma vez que você foi justificado, você está justificado. Você vai pecar? Sim. Abraão pecou? Sim. Abraão enfraqueceu em alguns momentos? Sim. Eu enfraqueço? Sim. Você enfraquece? Sim. Mas o nosso Deus, eu posso buscar o nosso Deus Todo-Poderoso, a Jesus, e Ele me fortalece mais uma vez. Amém, igreja? Não permaneça na incredulidade. Essa é a palavra que o Senhor tinha para mim e para você. Creia. Abraão creu, e isso foi atribuído a ele como justiça. Creia, e o Senhor te abençoará. E a sua caminhada com Deus não vai ser perfeita, mas ela será abençoada. Se você e eu não desistirmos, mas permanecermos com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Com Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que pode abençoar você e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos em nome de Jesus.